Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Amém. Então, hoje nós vamos continuar com o nosso estudo sobre a história do cristianismo. E vamos iniciar nosso culto de hoje com oração, né? Agradecendo ao Senhor por nós estarmos aqui, sentados mesmo como nós estamos. Vamos agradecer a Deus por nós podermos estar aqui nessa noite, mais uma vez. Deus e Pai Celestial, queremos te dar graças, te render louvores, te render nossa vida nessa noite, Pai, porque o Senhor nos permitiu estar aqui nesse lugar. O Senhor nos deu, Senhor Jesus, a vida, o Senhor nos deu, Senhor Jesus, o fôlego, nos deu a liberdade para nós podermos frequentar a Tua casa e aprender a Tua palavra, Senhor Deus, e construir, Deus, uma história junto a Ti, Pai. Deus, obrigado, porque eu sei, Senhor Jesus, que é do Teu querer estar aqui nessa noite, é da Tua vontade nós estarmos aqui aprendendo mais de Ti, mais da história, Pai, do Teu povo nessa terra. Senhor, venha nos abençoar, venha cuidar, Senhor Jesus, de nossas vidas nessa noite, que nós possamos sair daqui mais fortalecidos e edificados para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Amém, irmãos. Então, nós vamos hoje continuar. As folhas que nós distribuímos, que nosso irmão imprimiu, tem o início do nosso tema, né? Do início do nosso tópico, que foi o tópico 6, né? Que nós vamos falar sobre as crises na igreja e sobre a reforma protestante. Então, essa primeira página que eu distribuí para os irmãos, o Thales está sem, né? Ela foi na semana passada, não sei se os irmãos lembram, que nós falamos sobre um pouco das crises que estavam ocorrendo na igreja, né? Falando sobre os conflitos teológicos, doutrinários, sobre a divisão do Império Romano entre Império do Oriente e Império do Ocidente, e como isso afetou a própria igreja, né? A igreja do Oriente, né? Ela ficou mais ortodoxa, ficou a igreja mais ligada à cultura grega, helenística, lá do princípio, né? E a igreja do Ocidente, ela foi totalmente contaminada pela cultura dos bárbaros, né? Então, a cultura que tinha na Europa naquela época, das invasões bárbaras, ela tomou conta da igreja do Ocidente, e isso afetou muito a liturgia das duas igrejas, ficou muito diferenciada. As duas igrejas tiveram uma construção diferente, né? Então, tanto a igreja do Oriente tinha sua construção mais grega, mais ali ligada à cultura helenística, que nós chamamos, né? E a igreja do Ocidente, né, que é a igreja do lado de cá, ela teve essa construção mais da cultura bárbara, né? Então, até expliquei para vocês sobre a questão dos cultos aos heróis, né? Como os bárbaros costumavam fazer cultos aos heróis da sua civilização, e como isso se transformou em cultos aos heróis cristãos, né? Então, eles transferiram boa parte de sua cultura para dentro do cristianismo, né? E como o cristianismo teve a ideia da expansão, né, ali dentro do lado ocidental, eles aceitaram todo esse molde para não perder a influência e o poder que tinham, já que os bárbaros destruíram o Império Romano do Ocidente. Então, a igreja não poderia também entrar em guerra, né, em conflito contra a própria cultura deles. Então, isso, nós terminamos, na semana passada, falando de um cisma no ano de 1054. Né? Lá no último parágrafo dessa folha que vocês pegaram, tem lá falando do cisma da igreja, que foi no ano de 1054. Vou pegar aqui mais uma folha com o Albert, chegou ali. Então, nós começamos nossa aula de hoje, no início da segunda página que vocês têm na mão aí, falando sobre esse cisma, que foi, o que é o cisma? Cisma é rompimento, né? Cisma é divisão. Então, o cisma da igreja, foi nesse ano de 1054, dividiu a igreja oriental da igreja ocidental, né? Então, esse cisma, como que aconteceu? Né? Eu até coloquei aí também na apostila, né? Esse cisma, um patriarca chamado Ecumênico Cerulário, que, na verdade, na igreja do Oriente não tinha papa, né? Eles tinham os patriarcas, que geralmente eram arcebispo,
Então, ele era o patriarca de Constantinopla. Então, o que ele foi? Ele foi excomungado por um legado ali, tipo uma comissão enviada pelo Papa. O Papa enviou uma comissão até Constantinopla para falar sobre as heresias, né, que a igreja de lá estava tendo. Quais eram as heresias, né? As principais. Fala sobre a origem do Espírito Santo, né, que é chamada de filioque, ou filioque, que realmente é do filho, que é uma tradição da Igreja Católica Romana, né, a Igreja Católica do Ocidente, que fala que o Espírito Santo provém do Filho. E a Igreja Católica do Oriente falava que o Espírito Santo provinha do Pai. Para a gente pode parecer besteira isso. Só que para a tradição helenista e tradição pagã, isso faz muita diferença. Você falar que o Espírito Santo é consubstancial com o Filho e com o Pai, e você falar que o Espírito Santo é consubstancial apenas com o Pai. Isso fazia diferença. Então, essa foi uma das divergências doutrinárias. Outra divergência era sobre a questão do pão da Eucaristia, que se deveria ser fermentado ou não fermentado, né? Também tinha essa divergência. E a questão, principalmente, do Papa, né? Que a Igreja do Oriente não acreditava na infalibilidade do Papa, ele não acreditava que o Papa poderia realmente falhar. Quer dizer, não acreditava que o Papa não falhasse, né? E a Igreja Ocidental já acreditava na infalibilidade do Papa. O Papa era como se fosse um Deus na Terra, né? Então, não poderia questionar jamais. Então, a Igreja do Oriente não aceitava essa infalibilidade do Papa, né? E a Igreja Ocidental, então, o Papa enviou uma comissão para ir até lá para corrigir, né? Corrigir esses erros. Como o ecumênico não aceitou, ele foi excomungado, então, por essa comissão. E, como resposta, ele excomungou todos os bispos e todos os arcebispos, todo mundo do lado do Ocidente. Falou assim, já que vocês me excomungaram, todos vocês serão excomungados. Né? Vocês me excomungaram só a mim, mas todos vocês agora do lado de cá estão excomungados. Então, ali dividiu, de fato, a igreja do Oriente e do Ocidente. Né? Nesse momento, como? Eles se excomungaram, né? Eles trataram um ao outro como herege. Né? Então, é mais ou menos isso. Fala assim, a doutrina do lado de lá não funciona para mim. Né? Mas, claro, gente, que a gente fala aqui do problema da liturgia de culto, né? da origem do Espírito Santo, mas, igual eu coloquei, é toda uma construção desde quando a igreja se tornou religião do império. É toda uma construção. Nunca foi da mesma forma o cristianismo dos dois lados, entendeu? Foi construído dessa forma, pela cultura. A cultura do lugar fez o cristianismo se desenvolver de forma diferente. Então, essas questões doutrinárias foram só a cereja do bolo para essa divisão. Né? Então, já era uma divisão que já vinha se construindo há muitos anos. Né? E, quando você vê localmente, tanto no Ocidente como no Oriente, a igreja permanecia forte. No Ocidente, a igreja se tornou a maior instituição da Europa. Né? Então, como é que a gente pode afirmar que a igreja era a maior instituição da Europa? Né? É uma coisa assim. Mas é só você olhar, 3 âmbitos você determina se a instituição é relevante ou não. Político, econômico e social. Né? Social, cultural. Né? Política. Né? O Papa, ele escolhia diretamente os reis e os imperadores. Né? Econômica, a igreja tinha aproximadamente 1/3 de todas as terras da Europa Ocidental. Você imagina o que é uma instituição ter 1/3 de toda a terra de um continente? Né? Então, olha o tamanho da influência política e econômica da igreja dessa época, a igreja medieval. Né? E cultural, a gente fala que a igreja detinha o conhecimento, porque toda a biblioteca, todos os artefatos, livros, tudo aquilo que era publicado ficou guardado dentro das igrejas, dentro dos mosteiros, tudo ficou guardado. O povo não lia esses documentos, não tinham acesso, né, a isso. O povo era muito leigo. Com essa divisão de terra, acabou um pouco a cultura. Então, a igreja, ela também tinha uma espécie de colonização cultural. Né? Então,
ela colonizava pela influência de religiosa e pela influência cultural também, porque as pessoas eram leigas, né? Então, por isso, a Igreja Católica, nós falamos que ela era a instituição mais forte da Idade Média. Não tinha instituição mais forte que ela, por todos esses aspectos, né, que nós citamos aqui. Então, a Igreja Oriental permanecia forte lá, só que não tinha a mesma força da Ocidental, mas também tinha toda a sua estrutura, tinha as basílicas, tinha toda uma estrutura já montada no Oriente, que dava vazão para a Igreja permanecer de pé lá, apesar do avanço do islamismo, né? O islamismo, nessa época, já estava tomando a Europa, já. Foi muito rápido, em 300 anos o islamismo praticamente tomou a parte oriental quase inteira da Europa já, né? E, para consolidar esse cisma, aconteceram alguns eventos, né? No ano de 1182, foi o chamado Massacre dos Latinos. O que foi isso? A Igreja Oriental já tinha se dividido, né? Tinha excomungado. Só que o que acontecia? Os maiores comerciantes, que em Constantinopla, né, tinha comércio, né? Na Europa Ocidental eram os feudos, mas lá do lado oriental não, tinha comércio, tinha porto. E os grandes comerciantes lá dos portos, lá de Constantinopla, eram pessoas do Ocidente, eram católicos romanos. Olha só. Aí o que os católicos orientais fizeram? Não, vamos deixar esses excomungados tomar nosso comércio? Foram lá e mataram aproximadamente 4.000 católicos romanos. Foi chamado Massacre dos Latinos. Por quê? Porque eles falavam o latim, né? Diferente dos cristãos orientais que falavam o grego. Então, você imagina, foi lá e mataram. Quase todos. E os que sobreviveram tiveram que fugir. Né? Tiveram que fugir porque ficaram ali sem poder pisar em Constantinopla. Então, foi a primeira coisa que teve. Logo em seguida, 3 anos depois, teve o saque de Tessalônica, que foi meio com a resposta do lado ocidental para o oriental. Eles foram lá e saquearam a cidade, mataram as mulheres, violentaram e mataram os homens também. Enfim, fizeram realmente um massacre dentro da cidade, lá de Tessalônica mesmo. E ali foi uma resposta ao que tinha acontecido 3 anos antes. E o que consolidou de fato o cisma, eu até citei aqui na semana passada, foi o cerco de Constantinopla. Que esse cerco, na verdade, que foi no ano de 1204, ele foi uma cruzada. Vou falar um pouquinho sobre as cruzadas lá na frente. Quem aqui estudou história já ouviu falar de cruzadas, né? As cruzadas são um dos eventos mais importantes da história da humanidade. Então, uma das cruzadas, o povo, em vez de ir para a Terra Santa, foram até Constantinopla, cercaram a cidade, mataram os cristãos, fizeram isso, falando de cristãos fazendo isso, né? Mataram e cercaram a cidade, deram poder ao imperador lá, que depois não adiantou nada, eles perderam para os muçulmanos depois a cidade da mesma forma. Então, você vê, isso de fato consolidou o cisma e dividiu a igreja. E é interessante nós falarmos que só 800 anos depois, 2004 agora, recente, agora já tem muito tempo, mais de 15 anos, né, gente? É que a gente está velho mesmo. 2004 agora, que o Papa, até então João Paulo II, fez essa reconciliação com a Igreja Oriental. Olha, 800 anos depois, a Igreja ficou dividida esse tempo todo, a Igreja Católica, a própria instituição, a Igreja Católica, ficou dividida esse lado oriental e ocidental, né? Ortodoxa e romana. Tá? Então, só agora, 2004, foi quando eles, de fato, conseguiram se reconciliar, né? O ecumênico foi lá, no Vaticano, eles tiveram uma reunião, eles se perdoaram, né? O Papa pediu desculpas por esse cerco de Constantinopla, que praticamente destruiu a igreja daquela cidade, e eles se perdoaram, né? Então, foi 800 anos depois apenas. E aí, nós vamos ver uma construção de fatos que levou a Igreja Católica Romana, que era a instituição mais forte da Europa, a ir perdendo sua moral, sua força, sua economia, né? E se desfazendo, que culminou no grande cisma, vamos dizer assim, que foi a Reforma Protestante, que foi o maior cisma da Igreja, que foi a maior divisão da Igreja.
Reforma Protestante, foi o que, de fato, nós falamos que a igreja que salvou a instituição Igreja Católica no mundo foi a Igreja das Américas, porque como eles expandiram para as Américas, eles conseguiram levar a cultura deles, extrair riquezas desses lugares e se manter, porque na época da Reforma Protestante, eles perderam praticamente todas as cidades europeias para os protestantes. Então, foi o maior cisma da história da Igreja Católica, é a Reforma Protestante, tanto que até hoje, né, existe a guerra, existe a divisão, é muito triste. A gente que consome muito conteúdo teológico, a gente entra nos fóruns, a gente entra nesses grupos de estudo e tem diversificados, né? Tem católicos, tem protestantes, tem anglicanos, luteranos, tem todo tipo lá estudando. E você vê os comentários ridículos e alfinetadas e guerras, né? As pessoas, até hoje, têm a guerra, né? Alfinetando uns aos outros, falando mal e jogando na cara as coisas. Você fez a Inquisição, seus pastores são ladrão. E começa aquela guerra. Por quê? Porque foi um cisma de um povo que se dividiu, né? Então, olha o tanto de eventos que aconteceram. Eu coloquei na segunda página, eventos da igreja medieval. Alguns eventos que culminaram na Reforma Protestante. E o interesse da aula de hoje, é óbvio que a gente não vai conseguir falar quase nada da Reforma, né? Mas é nós mostrarmos que tudo ali colaborava para que a reforma acontecesse. Tudo pendia para uma mudança no sistema. Tudo vinha a derramar em algo que tinha que mudar, né? E até coloquei uma coisa no final, vamos falar sobre isso depois. Então, a primeira coisa que eu já citei aqui foram as cruzadas, né? As cruzadas, como eu falei aqui, que muita gente já ouviu falar, basicamente, o que foram as cruzadas? As cruzadas foram caravanas de cristãos, peregrinações de cristãos, para retomar a Terra Santa e Jerusalém das mãos dos muçulmanos e trazer de volta para o cristianismo, né? Pegar essa Terra Santa e Jerusalém e tomar elas e fazer elas ficar em posse do cristianismo. Essas eram as cruzadas, né? E como que isso aconteceu? No ano de 1095, né, teve um concílio de Clermont-Ferrand, Papa Urbano II, é um dos papas mais famosos da história da igreja, Papa Urbano II, ele fez uma recomendação, né? O que ele falou? Nós vamos até a Terra Santa, vamos tomar a Terra Santa e tomar Jerusalém para nós, né? E qual foi a motivação? Porque os muçulmanos, eles tinham acabado de tomar a cidade de Constantinopla. Constantinopla estava tomada por muçulmanos. Então, o que eles falaram? Vamos lá, a gente passa em Constantinopla, retoma a cidade e vai até Jerusalém e toma Jerusalém. E a primeira cruzada foi exatamente isso que aconteceu. Exatamente isso. Eles conseguiram retomar Constantinopla e depois foram até Jerusalém e tomaram Jerusalém. Né, uma coisa incrível, porque os muçulmanos eram milhares de milhares, e eles eram bem menos, né? As cruzadas, eles eram pouquíssimos. Aí você pensa, quem é doido de sair da sua terra e atravessar só para tomar a terra para o império, né? O que vai ganhar em troca? Naquela época a gente não pensa, hoje a gente não consegue pensar com essa cabeça, mas naquela época a imposição religiosa era muito forte. A religião era algo muito relevante. Inclusive, as tribos, essas tribos bárbaras, se você olhar a história delas, eles têm um apreço muito grande pelo misticismo. É algo maior do que eles. Eles não podem ir contra aquilo que eles têm por fé, né? Eles preferem morrer do que ir contra. Então, o que era? Quem for nas cruzadas vai ganhar o perdão eterno. Então, você vai ganhar a sua liberdade nos céus, né? As indulgências, né, que nós chamamos. Só que, nesse caso, era uma indulgência plenária, ou seja, você vai ir para o céu, né, e vai ter todos os seus pecados perdoados através de um documento que você ganhava. Só ir para a cruzada que você ganha. Chegava no céu, apresentava, estou perdoado. Mais ou menos isso. Então, as pessoas ganhavam essa indulgência plenária, então elas iam. Por quê? Porque
as pessoas, elas se martirizavam muito porque cometiam pecados na época. Hoje em dia, que a igreja está... O povo peca não está nem aí, mas antigamente o povo pecava, eles se martirizavam por causa do pecado. Porque a religião, na cabeça deles, era algo muito pesado. Eles não podiam ir contra aquilo que eles acreditavam. Então, para eles, o perdão dos pecados era o maior tesouro que poderia existir. E, claro, além disso, se eles conseguissem conquistar a terra pertencia a eles. Olha que coisa boa, né? Então, se morrer, vai para o céu, se ficar, tem uma terra para você. Né? Era benefício para quem estava indo. Né? É porque nós não pensamos, para nós parece que benefício, mas para eles para eles tinha sentido isso. Sim, mas na verdade, é claro que a intenção da igreja, né, não era só essa. Tinha uma intenção também de dominação daquele território, que antes era da igreja, a igreja perdeu aquele território todo europeu. O islamismo já tinha avançado muito, e realmente, se nós olharmos hoje, o cenário do mundo hoje, só é como é por causa das cruzadas. Porque se não fossem as cruzadas, possivelmente não existiria cristianismo aqui no Ocidente. Possivelmente, é claro que isso é uma possibilidade. Né? As cruzadas, elas foram importantes para conter o islamismo na época que eles avançaram de uma forma assustadora na Europa. Né? Foi muito rápido mesmo, tanto que eles tomaram, porque eles tinham muita força militar, muita gente. Os muçulmanos são aqueles que morrem mesmo em defesa da causa. Né? Então, eles rapidamente tomaram. Então, as cruzadas, elas também tinham essa missão de retomar o poder, né, do império, do lado de cá, né, do império ocidental. Tinha essa intenção também. Mas, para as pessoas, não era isso. Né? E também tinha outros contextos, gente. Também, assim, a Europa já estava... um terço da terra era da igreja. Terra boa para plantar não tinha. Então, eles não tinham terra boa para plantar. Os feudos estavam todos cheios já, de trabalhadores. Então, era uma forma das pessoas irem também conquistar uma nova vida. Né? Ter uma nova expectativa de vida. Então, muitos pobres saíram nessas cruzadas para tentar uma vida nova mesmo, sua família. Né? Mas para a igreja era muito importante reconquistar as terras também. Então, a primeira cruzada, a segunda cruzada e a terceira cruzada cumpriram seus objetivos, vamos dizer assim. Né? Elas cumpriram aquilo que elas se propuseram a fazer. Tá? Mas a quarta cruzada, ela foi um desastre total. O que foi a quarta cruzada? Aquilo que nós citamos agora há pouco, que foi o cerco de Constantinopla. A quarta cruzada era para ir até Jerusalém, só que aconteceu, eles no meio do caminho mataram os cristãos lá e foram excomungados por causa disso. Aí eles falaram, já que estamos excomungados mesmo, vamos destruir tudo, vamos saquear tudo e pelo menos ficar rico. Já que nós já estamos fora do céu, vamos pelo menos ficar rico na terra. E eles foram, cercaram Constantinopla, destruíram a cidade, saquearam a cidade inteira. Até hoje, estátuas, monumentos de bronze que existem no Vaticano, foi saqueado dessa época. Para você ter uma ideia, tem alguns instrumentos de bronze que hoje estão no Vaticano, que são dessa época, desse cerco de Constantinopla, que eles roubaram lá e trouxeram de volta para a terra deles. Então, você vê como isso perdura até hoje, as riquezas estão lá até hoje. Né? Então, essa quarta cruzada foi um desastre. Aí tem uma história que, assim, muitos historiadores comprovam, mas muitos não comprovam, que a quinta cruzada foi o desastre pior ainda. O que aconteceu? Como a quarta cruzada aconteceu tudo isso e foi horrível para a reputação da igreja, o que eles falaram? Não, os únicos que podem tomar Jerusalém são quem é puro de coração. Então, eles mandaram 50.000 crianças para ir guerrear contra os muçulmanos. 50.000 crianças de navio, mandaram de navio para chegar até lá. Aí o que aconteceu? A grande maioria morreu de fome, de frio, de sede, né? E as que chegaram vivas lá foram feitas escravas pelos muçulmanos. Então, praticamente 50.000 crianças tiveram suas vidas perdidas por causa da quinta cruzada. Né? Muitos historiadores confirmam, mas tem alguns que
que falam que não é verdade, que é só uma lenda, né? Mas muitos livros de história antiga contêm essa descrição dessa quinta cruzada. Tá? Então, foram 9 cruzadas, só que pode-se considerar 7, sendo que a oitava e a nona é mais ou menos uma só, e essa quinta tem essa questão de se foi ou não. Então, são 9 cruzadas, mas alguns historiadores consideram apenas 7. Tá? Então, todas as cruzadas, as 3 primeiras foram bem-sucedidas, só que o restante foi um fracasso, tanto que no final de tudo, a Terra Santa continuou nas mãos dos muçulmanos, Jerusalém continuou nas mãos dos muçulmanos, Constantinopla foi tomada pelos muçulmanos, e a igreja não conseguiu ter êxito naquilo que foi fazer, que realmente o interesse, né, pelo qual foi a motivação não foi correta, né? A motivação não foi certa. É aquilo que nós olhamos a história, por exemplo, do próprio Israel, nós olhamos a história dos valentes de Davi, todas as guerras que eles venceram, mesmo em menor número, por quê? Porque foram guerras que Deus colocou para eles guerrearem, né? Agora, uma guerra que eu entro por conta própria, né, qual garantia que eu tenho que vai dar certo? Nenhuma, né? Então, esse foi o problema. Então, a igreja, ela, infelizmente, teve muitos fracassos aí por causa da cruzada. Tá? O segundo evento muito importante que aconteceu na igreja nessa época foi a Inquisição, e esse também muitos devem conhecer. Né? O que é a Inquisição? Também chamada o quê? De Santa Inquisição, que era o quê? Instituições que trabalhavam junto ao jurídico da igreja, né, para combater heresias, bruxaria ou blasfêmia. Heresias, o que eles consideravam herege. Né? Então, se eles considerassem herege, era punido. E aí, conforme eles, qual era o objetivo principal? Apenas fazer a pessoa confessar a heresia e a pessoa era perdoada. Mas isso nunca acontecia. Né? Eles torturavam a pessoa, tanto que nos certificados da Inquisição que eles entregavam à pessoa, que a pessoa era condenada, lá estava escrito que se a pessoa perdesse um membro, se a pessoa morresse, a culpa era dela mesma, porque ela era herege. A culpa era da própria pessoa. Então, assim, eles não tinham culpa nenhuma se a pessoa morresse, eles tinham culpa nenhuma se a pessoa perdesse um membro. Né? Então, a Inquisição, ela foi isso, ela foi um jurídico ali, uma instituição jurídica da Igreja Católica que torturava e matava hereges, bruxos, né, ou aqueles que blasfemavam. Temos muitas histórias das bruxas, né, que foram queimadas, mas não só bruxas, né? Até a Inquisição perdurou muitos anos, até o século XIX, mais ou menos. Mas, claro, mais fraca. Só que muitos cristãos reformadores foram mortos pela Inquisição. Muitos protestantes foram mortos pela Inquisição. Por quê? Porque eram considerados hereges. Né? Então, os 2 jeitos mais famosos, a tortura é o chamado cavalete. Né? O cavalete, a pessoa deitava e ela esticava os seus membros, né, esticado até arrebentar os membros do corpo. Né? O cavalete é a tortura mais conhecida dessa época. E a morte mais conhecida na fogueira também. Eles queimavam, que tinha aquele símbolo de purificação também, né? E tudo aquilo. Então, muita gente foi condenada pela Inquisição nessa época. Ela ganhou muita força a partir do século XII e permaneceu até meados do século XIX. Então, você vê que até ali perto dessa revolução industrial do mundo, ainda tinha essa força da igreja contra os hereges, né? Aqueles que se levantavam contra ela. Então, esse foi um outro ponto obscuro da igreja na era medieval. E o terceiro, claro que tem muitos outros, só que o terceiro que eu coloquei aqui também, que foi o mais importante na época, que foi o mais visível, foram as indulgências. Como eu tinha falado para vocês que teve as indulgências plenárias, né, para quem fosse para as cruzadas, agora não. Em vez de dar para quem vai fazer alguma coisa pela igreja, vamos vender indulgências. Né? Então, a igreja resolveu vender o perdão para as pessoas. Então, você quer ser perdoado? É tantos mil. Era um perdão que não existia, né? Era um perdão que não existia, era só algo que ela fingia ali,
Porque isso começou, já era uma prática antiga da igreja. A igreja, desde o século IV, V, ela já fazia isso, só que era mascarado, né? A igreja fazia isso com quem? Com imperadores, com reis. O rei teve um pecado grave, traiu a sua esposa. Não, rei, para a gente não te expor em praça pública, você compra, então, o seu perdão. Você vai construir uma basílica aqui para nós e Deus vai te perdoar. Né? Então, isso já acontecia muito. Mas agora, nesse período aqui, do século XIV, século XV, XVI, já estava descarado. Assim, não, vamos vender indulgência. Se a pessoa quer perdão, então compre perdão. Né? Então, muitas pessoas compraram indulgência na época, e era uma prática que se espalhou. Você imagina, a gente faz de tudo para se manter firme, né? Na igreja, nos caminhos do Senhor. Aí aparece a oportunidade. Não, você não precisa disso, não. Só você desembolsar tanto ali que você já está garantido no céu. Então, se espalhou rapidamente. As pessoas queriam comprar as indulgências e virou um mercado mesmo. Foi um empreendimento da igreja mesmo. A igreja começou a empreender vendendo indulgência. Mas o escândalo só ficou mesmo assim, aberto, escancarado, quando 2 papas, não é aquele filme da Netflix, não. 2 papas resolveram empreender nisso também, resolveram participar dessa venda de indulgências. E qual era o objetivo? A construção da Basílica de São Pedro, né, que é a basílica referência da Igreja Católica. Então, a construção da Basílica de São Pedro, ela iniciou ali no ano de 1506, e o Papa Júlio II, que era o Papa da época, autorizou vender indulgências para quê? Para construir. Né? Então, já que a gente vai construir, pode vender indulgências para a gente arrecadar dinheiro. E depois, em 1514, o Papa Leão X, que também é muito conhecido porque dizem que é o Papa que originou a Reforma Protestante, né? Que deu o gás para os reformadores. O Papa Leão X, ele também passou a vender indulgências para quê? Para concluir, então, a obra da Basílica de São Pedro, que estava ali abandonada. Né? A obra estava meio abandonada, não, vamos terminar. Pode vender indulgências. Né? Então, e é interessante que, na época, tinha um arcebispo que, como a Igreja Católica colocava e tirava, né, imperadores, o arcebispo ele era uma figura muito importante. O arcebispo escolhia os reis. Então, os arcebispos das cidades principais, eles escolhiam os reis. Então, a posição de arcebispo, você era o cara naquela região. Então, um dos arcebispos, que ele fez? Uma família comprou o lugar de arcebispo. Não, a gente quer esse lugar que ficou vago, a gente vai comprar. Mas eles não tinham dinheiro suficiente para pagar. Então, o que o Papa fez? Sabe o que você faz? Você, então, começa a vender indulgência. Aí, 50% do que você arrecadar fica para vocês, aí seu grupo, e 50% vem para a construção da Basílica. Aí você vai ter sua posição paga. Pirâmide. Era quase isso, era uma pirâmide mesmo. Então, ali, o que esse arcebispo fez? Então, beleza, começou a colocar ali os dominicanos, né, que eram uma espécie de frades ali da época, tipo como fosse um monge, só que era frade o nome. Então, ele colocou esses dominicanos para vender para ele as indulgências. Então, 50% eles repartiam os lucros e 50% ele mandava para a construção da Basílica de São Pedro. Isso ficou muito escancarado, porque estava vendendo indulgência no império inteiro para terminar essa obra. Né? E foi aí que, lá no ano de 1517, né, que aconteceu que esse frade dominicano, Johann Tetzel, né, que é o bendito que Lutero se levantou contra ele, estava vendendo indulgências por toda a Alemanha, né, e na cidade de Wittenberg, 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero, né, em frente, na porta da igreja lá do castelo de Wittenberg, publicou, né, as suas 95 teses, combatendo as práticas de venda de indulgências da Igreja Católica. E não só combatendo, como proclamando também um debate público para aqueles que defendiam as indulgências. Né? Então, Martinho Lutero bateu na porta, publicou as teses, as 95 teses, e ali estava, aparentemente, não era nada, aparentemente era só mais alguém querendo debater.
Só que, como a igreja, irmãos, você tem que entender que os membros não estavam satisfeitos com a igreja. Os líderes não estavam satisfeitos com a igreja. As pessoas não estavam satisfeitas com a igreja e nem a nobreza estava satisfeita com a igreja. Então, quando Lutero publica as 95 teses, isso rapidamente se espalha. Por quê? Porque já é aproximadamente 80 anos depois que foi inventada a imprensa, né? Então, rapidamente começou a espalhar, todo mundo passou a ter uma cópia das 95 teses de Lutero. Isso chegou aonde? Lá em Roma. Chegou lá em Roma. E então Lutero foi convocado a o quê? Abrir mão das suas teses e pedir uma desculpa em público, né? Porque ele foi considerado um herege pela igreja. Mas eu não vou entrar muito aqui agora. Por quê? Porque tem muita coisa para falar sobre a reforma aqui, tem muitos detalhes ainda. Eu quero mostrar para vocês como o mundo estava desenhado naquela época e como tudo colaborou para a reforma protestante, entendeu? Assim como tudo colaborou para a vinda de Cristo. Quem lembra da primeira aula? Quem estava na primeira aula aqui? A primeira lá, né? Estava aqui. A primeira aula eu falei sobre a plenitude dos tempos, né? E olha só, como era o mundo nesse período, né? Primeira coisa, o mundo era dinâmico em expansão, ou seja, não era mais o mundo feudal. O mundo feudal tinha caído, lá em 1453, eu falei que os muçulmanos tomaram Constantinopla, né? Então, eles tomaram Constantinopla, os muçulmanos, que eram os turcos otomanos. Então, o mundo medieval dos feudos estava acabando. O mundo do comércio estava voltando, né? O mundo estava muito dinâmico, estava expandindo, estava muito rápido, estavam conquistando novas terras. O comércio voltou a se fortalecer, principalmente depois que foram enviados navios aqui para as Américas, né? Que é a geografia aí que nós falamos, que foi a descoberta, né, de um novo mundo, como se eles não soubessem que existia nada aqui. Foi por acaso, chegaram sem saber, acharam que chegaram na Índia, né? Então, Cristóvão Colombo, 1492, depois Pedro Álvares Cabral, foram as duas conquistas mais importantes. Isso trouxe muita exploração, né, e muitas riquezas para o mundo europeu, e também muita gente da Europa começou a migrar, né, aqui para as Américas. Então, muitos pobres de lá vieram de navios e estabeleceram residência aqui. Então, lá, as terras passaram a ficar livres de novo para comércio, as pessoas começaram a produzir mais, enfim. A terra europeia estava começando a ficar próspera novamente. Os pequenos reinos que se construíram com os bárbaros, aqueles pequenos reinos, também passaram a se organizar. Então, eles passaram a ser meio que uma nação pequena, né? Uma pequena nação-estado, que eles se organizaram, criaram hierarquias de poder, e criando hierarquias, quem é que sai de cima? Quando você começa a instituir pessoas para liderar uma nação, a igreja que tinha o seu poder começa a sair de cena. O Papa passa a não ter poder sobre o povo mais. Por quê? Porque agora tem um governo, agora tem leis, né? Agora tem uma estrutura de Estado. Então, a Europa começou a ter estrutura de nação, né? Todos aqueles reinos que eram meio que povoados começaram a ter estrutura de nação. Mudanças sociais, que eu coloquei aqui também, muitos pobres e servos começaram a comercializar e começaram a adquirir riquezas. Então, as pessoas começaram a ser mais instruídas, começaram a ler mais, começaram a ter bens, né? Em 1430 foi inventada a máquina de impressão, que foi a imprensa, né? Então, a produção de conteúdos aumentou muito, a produção de artigos, a produção de conteúdos, a produção de revistas que tinha na época, jornais. Então, começou a aumentar isso aí. Então, a sociedade começou a se enxergar de forma diferente. E, claro, a maior mudança de todas foi a mudança intelectual, que foi o princípio do renascimento. E aí nós entramos na história do mundo, né? Que é o renascimento, que foi o fim da Idade Média, o início da Idade Moderna. As pessoas começaram a pensar com a razão, começaram a tirar um pouco da mística e colocar a razão
para saber sobre a história do mundo, para saber sobre os acontecimentos do mundo. Não vamos usar a razão, não vamos usar só a fé, né? E o que passou a acontecer? As pessoas, os filósofos, começaram a vir aonde novamente? Platão, Aristóteles novamente, Sócrates, começaram a percorrer de novo a antiguidade, porque vamos buscar esse conhecimento que nós perdemos. Foram 1000 anos, eu até falei semana passada aqui, imagina 1000 anos de um mundo perdido filosoficamente e socialmente, um mundo que só conhecia feudos, né? Claro que tinha uma pequena parte que tinha comércio, só que a grande maior parte do mundo eram feudos, era terra, era dominação, não teve nenhuma produção, nem mesmo teológica. 1000 anos sem evolução teológica, 1000 anos sem evolução filosófica. Então eles falaram, vamos buscar o conhecimento dos filósofos antigos para retomar o conhecimento do mundo. Então os filósofos passaram a pegar esse caminho de volta, que foi o chamado Renascimento. E junto com o Renascimento, o que os monges e os teólogos começaram a fazer? Vamos também buscar os originais. Vamos também buscar a razão da nossa fé. Então eles começaram a estudar o grego novamente, sendo que o grego tinha sido esquecido pela igreja. O grego tinha sido esquecido pelo povo ocidental. Não, vamos agora ler os manuscritos gregos novamente. Vamos agora ler a base da nossa fé. Vamos ver a fé apostólica. Então, o renascimento também foi um renascimento da própria história cristã. Você vê que algo cultural afetou também a fé cristã. Então, os teólogos e os monges passaram, então, a olhar novamente para os seus documentos originais, para os seus escritos antigos, para a Bíblia em grego, esqueceram um pouco a Bíblia em latim, aquelas traduções, passaram a olhar para os documentos originais. E isso fez reacender a fé e a chama da igreja que ficou apagada por 1000 anos. Então, o renascimento, o movimento cultural, foi usado por Deus para reacender a chama da igreja. É importante nós olharmos o mover de Deus na história e ver como Ele não fica parado na história, né? Às vezes a gente acha que o mundo está rolando, acontecendo, e estamos aqui esperando Jesus. Não, Deus está totalmente ativo na história a todo instante, irmãos. Todo instante, Deus está ativo. Então você vê, um movimento cultural, vamos começar a pensar com a razão, vamos acabar com esse negócio de fé. Mas aí que teve, de fato, o renascimento também da fé em Cristo Jesus, e eles voltaram às práticas originais ali, né, começaram a estudar os documentos originais. Então, eu coloquei aqui uma pergunta. Será que esse cenário é uma nova plenitude dos tempos? Que foi propícia para, então, Deus renovar a igreja através da reforma protestante? Então, essa é a pergunta. Será que não foi uma construção, Deus não construiu esse cenário para que a reforma acontecesse? Ou vocês acham que foi apenas um homem que se revoltou e foi lá e pregou as 95 teses? Não, porque se não tivesse esse cenário, Lutero pregaria as 95 teses e seria excomungado e talvez até morto. Mas todo o cenário que estava construído pela sociedade, olha bem, não foi pela igreja, pela sociedade, permitiu, então, que a reforma protestante acontecesse. Né? Então, nós temos que ter consciência de que Deus está ativo na história, a todo instante. Ele está ativo para o cumprimento do seu plano. Né? Aquele negócio de falar assim, Deus move céus e terra por... Não, ele move céus e terra para que seu plano aconteça. Deus, ele não deixa uma vírgula da sua história se perder. Então, aprove a Deus que todo o contexto histórico colaborasse para a reforma protestante que se iniciou em 1517. Amém? Nós temos pouquíssimo tempo, então, como eu falei, não ia dar para falar muito da reforma hoje, mas era importante eu falar isso para vocês, porque a gente só vem aqui e fala de Lutero e solta que ele começou a reforma.
Mas se não tivesse tudo isso aqui, irmãos, ele seria apenas mais um. Porque tiveram outros antes dele, eu vou falar um pouco também, tiveram outros antes dele que tentaram reformar a igreja, mas não conseguiram. Não conseguiram, foram até mortos, outros foram aprisionados, torturados, outros até voltaram atrás, voltaram às velhas práticas, mas Deus construiu um cenário perfeito para que a reforma protestante acontecesse. Então, é importante nós termos essa consciência. Amém? Alguma dúvida quanto ao conteúdo? Conteúdo bem maçante, né? Muita informação, muita história, né? E é bom que a gente até fique conhecendo a história do mundo, né? Porque a história da igreja, por ela ser uma igreja imperial, ela caminha pela história do mundo, né? Então, a história da igreja medieval, principalmente, essa igreja da Reforma, a Reforma protestante, você vai ver como ela vai caminhar com a construção do continente europeu. Vai ser construída ali a partir da Reforma, os dogmas, o estilo, a cultura, inclusive a cultura norte-americana, ela é totalmente um reflexo da Reforma protestante, né? Foi colonizado pela Inglaterra, né? Então, os ingleses que colonizaram os Estados Unidos, sua grande maioria eram protestantes, diferente do Brasil, que a grande maioria eram católicos, né? Os protestantes chegaram muito depois. A prosperidade das terras você vê, né? O Brasil tinha muito mais riquezas do que os Estados Unidos. Mas, enfim, não vamos entrar nessa polêmica, né? Mas a Reforma Protestante, o modo como ela aconteceu e a forma que ela moldou a cultura teve influência, inclusive, nas Américas. Porque os Estados Unidos foi colonizado por protestantes, quase que todo ali. E a América do Sul foi colonizada por católicos romanos, né? Então, a diferença cultural foi muito grande, né? Não exime que não tem erros, e tem erros até hoje, com certeza tem. Porque, assim, é um país também cheio de corrupção, cheio de maldade, cheio de males, porque o pecado pertence ao mundo. Mas a construção histórica do lugar, ele tem tudo a ver com esse período histórico. Tem tudo a ver. Reflete sobre a população daquela região. E reflete até no modo como eles enxergam o culto a Deus. As raízes dos negros americanos são raízes protestantes, diferente das raízes dos negros brasileiros, que são raízes, a grande maioria, das religiões africanas, junto com a religião católica, misturado. Então, tem essa diferença cultural mesmo. Então, por isso que a forma como é construído, até o conceito de culto, é diferente, né? É diferente. É muito importante nós olharmos a história e a igreja caminhando juntos, né? Eu gosto sempre de falar que a Bíblia, ela não veio para explicar a história do mundo, né? Ela veio para explicar a história do plano de Deus, né? E ela dá uma pincelada acerca da história do mundo. Às vezes, outro dia mesmo, eu vi um tolo de internet, né? Que são os tolos que querem ser inteligentes, mas são tolos. Falando assim, a Bíblia é tão incrível que nem menciona a civilização mais antiga que o Egito, como a chinesa, como não sei o que, começou a citar. E vocês ainda levam em consideração esse livro. Mas em que momento a Bíblia se propôs a explicar a história do mundo? E nós temos que ter essa consciência, irmãos. A Bíblia não se propõe a explicar a história do mundo. A Bíblia se propõe a explicar a história redentora de Deus, o plano de Deus para o mundo, e não a história do mundo, né? E claro que passa por uma região e parte da história do mundo, né? Que é aquela região ali do Oriente Médio, os conflitos, as guerras, enfim, e um pouco de como era o mundo. Mas a história da igreja cristã, ela passa totalmente pela história do mundo. Todo mundo, o mundo inteiro, Oriente e Ocidente, são afetados pela história do cristianismo, né? Tanto pela história do cristianismo como pela Reforma Protestante. Afetou todo mundo.
Inclusive, as terras muçulmanas foram afetadas por isso também, porque depois do que a reforma protestante aconteceu, os muçulmanos perderam grande parte do seu território na Europa. O que eles tentaram com as cruzadas, por mais de 300 anos não conseguiram, os protestantes em pouquíssimo tempo conseguiram. E foi que a religião cristã fosse predominante na Europa. Então, olha só como o plano de Deus é diferente. Né? A gente pensa ir por um lado, ele vem por outro, e faz um negócio que a gente nem imagina. Né? Então, assim também é na nossa vida, né, irmãos? Em nome de Jesus. Que assim seja em nossa vida, né? Que não seja pelos nossos planos, né? Que nossos planos são... Mas o plano de Deus é muito maior. Muito maior. E Ele vai por caminhos que a gente nem imagina, e no final, aquilo que a gente tentou tanto pela nossa força, Ele faz de outro jeito. A gente só descansa nele, Ele faz. Glória a Deus por isso. Glória a Deus pelo nosso Senhor, que está muito acima, né, do que nós podemos imaginar e pensar. Né, tem planos muito maiores. Amém? Alguém quer falar mais alguma coisa? Tem mais algum adendo para falar sobre isso? Vamos continuar falando. Reforma protestante vai tomar mais umas 2 aulas, pelo menos, não tem como. Eu vou falar da pré-reforma, né? Vou falar um pouco da pré-reforma, não posso entrar muito em detalhe, porque aí vai tomar muito tempo. Vou falar um pouquinho da pré-reforma e vou falar do que aconteceu, principalmente nos 2 primeiros séculos da reforma ali. Que os maiores influenciadores foram Martinho Lutero, foi o surgimento da igreja anglicana e o João Calvino. Né? São as figuras mais importantes ali dos 150 primeiros anos do protestantismo, vamos dizer assim. Então, a gente vai falar bastante deles. A ideia é não expandir tanto, porque senão a gente vai... E, claro, falar da origem da Igreja Batista, né, também, que é uma das propostas do estudo. Nesse caminho da reforma, nós olharmos o surgimento da Igreja Batista. Né, como ela também foi, após João Calvino ali, como o surgimento da teologia de Calvino foi muito importante para o surgimento da Igreja Batista. Então, nós vamos olhar isso também. Amém? Então, é isso, irmãos. Semana que vem nós continuamos com o nosso estudo, falando sobre a reforma protestante, né? Vai ser mais umas 2 aulas, pelo menos, falando só sobre reforma, e depois iremos entrar também nos grandes períodos, no período dos grandes avivalistas, né? Que aí também foi ali século XVIII, XIX, pedaço do século XX, que foram os grandes avivalistas, crescimento meteórico da religião protestante no mundo, e depois a gente vai falar da crise que a igreja, na pós-modernidade, na igreja contemporânea nossa, ela entrou após a morte do último grande avivalista que eu reconheço, que é Billy Graham, que era a minha última grande avivalista. Quando ele praticamente encerra seu ministério avivalista ali na década de 80, começo de 90, como que a igreja mundial dá uma declinada para um outro tipo de teologia. É uma coisa impressionante como um homem afeta a história mundial da igreja, né? E isso, vou mostrar para vocês, ao longo do tempo, tiveram momentos que um homem afetou a história mundial de lugares. Mais adentro os dois. Quem? Também. Também vou falar também sobre John Wesley futuramente também, sobre a importância dele no meio anglicano, que ele é dessa origem também. Então, vou falar sobre as principais entradas. Posso até dar uma pincelada sobre o surgimento, por exemplo, da Adventista, né, que é importante também na história. Posso dar uma pincelada sobre isso também. Mas o principal que eu quero falar é sobre Lutero e Calvino, que foi quem, de fato, Lutero por sua importância histórica e Calvino por sua importância teológica, né? Porque Calvino fundamentou a fé protestante. Né? Então, a gente precisa falar principalmente sobre eles. Então, vamos ficar em pé para nós encerrarmos.
Vamos orar. Deus, obrigado mais uma vez pela tua presença. Obrigado por tua graça, por teu amor em nossas vidas. Obrigado por essa aula maravilhosa que nós podemos aprender mais e mais, Senhor. E obrigado porque cada aula dessa, Senhor Jesus, nós temos tirado uma lição da tua grandiosidade, nós temos tirado uma lição do teu supremo poder, Pai. Como tu és onipotente, onipresente, onisciente, e como os teus planos jamais se frustram, mas eles sempre irão se cumprir no final da caminhada. Pai, obrigado por cada um que está aqui. Leva-nos em paz para nossas casas e nos dê, Pai, uma semana ricamente abençoada para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Amém, irmãos? Vamos ler nosso versículo? O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. Naum 1:7. Que Deus abençoe a vocês.